Tudo bem com vocês? Eu sou o Padre Laércio e quero compartilhar com vocês 5 livros de literatura nacional que me impactaram e me tocaram bastante. O mais impactante fica para o final. Vou começar do número 1 ao número 5. As pessoas sempre me perguntam o que eu leio, o que eu gosto de ler, que tipo de literatura eu gosto de ler, ou de leitura. Eu sempre digo que gosto muito de literatura nacional também. Quero começar por um livro que é de Osman Lins e se chama Avalovara. Osman Lins, que é conterrâneo meu, não é? Lá de Vitória de Santo Antão. Esse livro dele, ele foi escrito em 1973, é um volume grande, mas que é muito interessante, um romance. Trata justamente de um casamento muito interessante entre prosa e poesia, que marcou o romance brasileiro contemporâneo. A Avalovara ele vai intercalar 8 temas narrativos que atravessam tempos e espaços distintos, de Amsterdã a Recife, de Recife a Roma antiga, daí a São Paulo e vice-versa. A sua estrutura ela é muito diferente. Eu diria a mais diferente que eu já vi em um livro. A sua marcação, a forma como o autor relaciona os temas e os capítulos. Ele mescla, por exemplo, palavras com símbolos. É uma obra muito importante e que digo sem medo. É uma obra difícil de ler e de compreender, mas é muito interessante e prazerosa. Só com o passar do tempo, depois do susto, do impacto dessa obra na vida da gente, é que vamos percebendo que de fato não sabemos muita coisa de literatura e que sempre teremos o que aprender neste quesito. É bom saber, inclusive, que essa obra ela é nacional. Aconselho a quem não conhece Avalovara e Osman Lins a pesquisar outros títulos dele. O segundo título que eu chamo de muito importante na minha caminhada foi de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Foi lançado originalmente em 1938. É um romance em que Graciliano alcança o máximo da expressão que vinha buscando em sua prosa. Ele vai falar justamente da seca, da vida das pessoas envolvidas neste mundo da seca. Ele fala da busca pela vida, da sobrevivência, do sofrimento dos pobres sem água e sem vida, do desafio do não se entregar ao destino já desenhado pela seca que todos nós sabemos que é a morte. Ele é um livro que dói, nos envolve e nos faz sofrer muito internamente, mas é de uma riqueza tremenda e que vale muito conhecer a obra deste autor. O terceiro livro é Incidente Antares, de Érico Veríssimo. Fabuloso. É muito interessante, é grande também, mas é muito bom. Foi lançado em 1971, se passa em 63, não é? Dá um passo atrás, quando um grupo de mortos reivindicam, por exemplo, o direito de ser enterrados. Já imaginou? A cidade estava paralisada em uma greve, inclusive os coveiros. Daí que os defuntos ameaçam assombrar a cidade toda e eles começam, por exemplo, a descobrir os segredos daquele povo que estava vivo. Claro que a cidade tinha um mau cheiro terrível, pois já estava toda apodrecendo, os mortos e os vivos. A cidade moralmente estava em uma crise tremenda. E óbvio que esse livro lhe traz uma crítica social muito forte, porque estávamos em plena ditadura. E com muita coragem e ousadia, o autor vai trabalhar temas muito próprios da ditadura, como por exemplo a tortura. Mas digo, é um livro que deve ser lido. Quem começa não quer parar. Então aconselho muito este livro. O quarto livro que trago para vocês é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, 2019. É um livro também muito sofrido. É um livro dolorido e que nos faz inclusive sonhar com ele. Às vezes até ter pesadelos. Por quê? Porque a história é duríssima, mas é uma trama muito dura, que perpassa a vida de 2 irmãs de sangue lá no sertão baiano. O livro ele é pura luta, desafio, sofrimento, quando entre lágrimas e dores aquelas 2 irmãs precisam ser uma para a outra apoio e salvação. É um livro que tira o fôlego e quem começa não quer parar de ler, quer terminar urgentemente porque é fascinante. Claro, o quinto e último livro, que é o principal, é Dom Casmurro de Machado de Assis, que morreu em 1908 e nos deixou esta obra-prima, uma obra clássica da literatura universal. Machado de Assis com Capitu nos faz decifrar o mistério da vida dessa mulher.
É um livro apaixonante, é uma história apaixonante, desafiadora essa leitura e vai nos envolvendo profundamente. Até hoje muita gente, muitos pesquisadores se debruçam sobre este livro para decifrar os mistérios que estão ali presentes no livro. Não vou dar spoiler, você precisa ler. É um livro antigo, mas é muito saboroso, como toda obra de Machado de Assis. Por isso, vale a pena ler. Então veja bem, aqui eu apresentei para vocês 5 livros que marcaram a minha vida como leitor, porque como escritor também gosto de ler muito, e a leitura abre a cabeça da gente, nos ensina muita coisa. Com essas 5 dicas que eu dei para vocês, eu acredito que qualquer pessoa poderá ter uma belíssima introdução na literatura nacional. O primeiro livro que eu indiquei foi de Osman Lins, A Valovara, um clássico. O segundo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O terceiro, Incidente em Antares, inclusive foi também feito tipo uma série, um filme para televisão há muitos anos atrás. Torto Arado também, muito famoso, o 4º livro que eu indico, de Itamar Vieira Júnior, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, que é uma obra conhecida internacionalmente, também um clássico internacional da literatura universal. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam de seguir meu canal e de compartilhar essas dicas de leitura. Uma pessoa que lê, ela terá muito mais condições de compreender o que está acontecendo no mundo, inclusive na sua vida. Por isso eu aconselho muito. Em qualquer hora, em qualquer momento, não esqueça de ter por perto um bom livro e uma boa leitura, uma leitura apaixonante, que isso vai fazer muito bem a todos nós. Uma boa leitura para vocês, e em breve teremos a segunda versão desse vídeo, com mais 5 dicas de 5 livros de literatura nacional que me tocaram muito. Então, indico a vocês estas leituras. Um abraço e não esqueçam de seguir meu canal. Até mais. Tchau, tchau.